A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Vamos abordar hoje, irmão, fatos curiosos referente à congregação cristã no Brasil. É uma igreja que desperta a curiosidade de muitos, aqueles que não conhecem ainda a congregação cristã no Brasil. Os que já conhecem, como já disse, já conhecem, não ficam tão curiosos. Mas a congregação cristã no Brasil, irmãos, ela às vezes, muitas pessoas que não conhecem ela, julga, né, a congregação só no olhar. Mas como julgar, irmão Paulo? Tinha os pessoal, irmão, que chegaram a falar para mim. Uma vez, eles perguntaram de que denominação eu era. Eu falei que eu servia a Deus na congregação cristã no Brasil. E ele falou assim, me desculpa, mas você disse que é dessa igreja. Essa igreja, eu acho ela muito assim, igreja de rico. São muito nariz empinado os irmãos lá. Aí eu fiquei curioso e perguntei, por que você fala isso? Porque um monte de gente de terno, gravata, umas pessoas, umas irmãs bem vestidas. É uma igreja de rico. Porque eu tinha convidado essa pessoa, falou assim, eu não sou de convidar, mas se você sentir da parte de Deus, já que você perguntou de que igreja eu era, teve curiosidade, se você sentir, dá uma passadinha. Aonde você mora sempre tem uma igreja no bairro. E essa pessoa falou, não, eu não vou lá. Lá eu não tenho nem roupa direito para ir na congregação, porque essa igreja só tem rico. Lá os irmãos de terno e gravata, né, como eu disse, e as irmãs bem vestidas. Eu vou lá fazer o quê? Passar vergonha? Para ficar me olhando de olhos tortos? Aí foi quando eu expliquei para ele. Eu falei, não, meu irmão. Não. Você está equivocado. Você está julgando o livro pela capa. O dia que você for lá, pode ser que roupa você estiver, velha, nova, você vai saber como é que é o amor, né? Se vestem bem, é bom se vestir. Na congregação, o estilo é terno e gravata, né? Aqueles que não gostam, que não é músico, que não tem ministério, que não gostam de ouvir, de pôr o terno e gravata, eles vão de camisa normal. Também não, o irmão ali não fica insistindo, né? A igreja não insiste para ir. Mas, irmãos, se tratando de congregação, vocês vão ver aqui atrás uma foto de uma salinha de oração. Isto mesmo. Esta salinha, até essa plaquinha que está aí eu levei para minha casa quando nós fechamos esta igreja. Que houve uma curiosidade sobre esta casa de oração. Isso mesmo, irmão. Essa casa de oração e Irmandade foram provadas nessa casa de oração, porque a congregação, o servo de Deus lá na época, estava na igreja, ele cedeu o terreno, ele morava atrás e cedeu na frente para os irmãos fazer uma salinha de oração, porque no bairro não tinha igreja. Era o único bairro que não tinha igreja. E aí os irmãos sentiram lá e fizeram essa salinha de oração com o consentimento do irmão, com o material da igreja. A igreja foi lá e investiu, levantou, rebocou, pintou, colocou telhado, colocou piso e ficou uma salinha de oração que vou falar para vocês, irmãos. Cabia 100 irmãos sentados. Se estivesse em pé, então, uns 150, vamos pôr nessa média. É uma salinha pequenininha, mas comprida, o púlpito ficava lá na frente. E quando me mudei para essa cidade, falaram para mim, você vai levar sua carta para onde? Para a central ou para aquela salinha que está precisando de um músico e de uma organista? Eu com a minha esposa, ela era organista, eu era músico, eu falei, vamos ficar nessa linha. Eu gosto de lugar simples, assim, ó. E não tinha cooperador nesta época. Quem atendia eram os anciãos, eram cooperadores de outras
localidade, de outras comuns, não tinha encarregado de orquestra, né, irmãos? E começou eu, minha esposa, e um cooperador vinha de um lugar, outro cooperador vinha de outro, e a salinha ia de vento e popa, a Irmandade lotando, as almas testemunhadas. Quando eu olhava para trás da igreja que via só irmã sem véu, eu falava, é alma testemunhada, porque geralmente quando é a primeira vez, né, sem véu, mas um monte mesmo. E a gente ficava feliz porque lotava. Um belo dia, irmãos, a gente tava tão provado tocava trompete, e minha esposa no órgão. E nós estava dentro da igreja, mas era uma prova, os vizinhos do lado ligaram o som, era um domingo, ligaram o som alto, e o irmão falava lá na palavra, e tentava pregar e não saía, e o irmão ficou ali preocupado, porque o irmão queria se concentrar para ver se a palavra vinha e não vinha. Mas antes disso, irmão, nós estávamos muito provados nesse dia. E eu estava tocando meu trompete, tinha um irmão do violino do meu lado, minha esposa no órgão. Um trompete, um violino e o órgão. De repente, irmão, tocamos o hino, foram alegres os hinos naquele dia. Tinha 3, né? Eu, irmão e minha esposa. Chegou depois do culto, perguntei para minha esposa, mas como estava alegre hoje o hino, hein? Se não é aquele bombardão que chegasse lá e ajudasse, meu Deus, a gente estava aprovado. Ela falou assim, eu também percebi, tinha um bombardão, mas só que eu olhei e não tinha. Eu vi um barulho de um bombardão. Não tinha. E eu falei, não, mas tinha. Eu, como trompete, eu fazia o soprano e o bombardão fazia a passagem. Eu esperava a passagem do bombardão para mim, junto com a Irmandade, entrar. E ela falou, também esperei, mas não tinha. Eu olhei depois no final, fui ver o bombardão, que era um bombardão forte, né? Aí ficamos quietos, falando, poxa, acho que o bombardão foi embora antes da hora e a gente não viu. Quando foi no outro culto, o irmão do violino levanta para testemunhar e conta, Irmandade, tinha um anjo aqui junto com a gente ontem, semana passada. Porque eu ouvi um barulho de bombardão, olhei para trás e não tinha ninguém. E eu clamei a Deus ali na hora, o irmão dizendo, né? Me arrepiei todo, irmão, porque um barulho veio da onde? E eu achei que só era eu e minha esposa que tinha ouvido aquele barulho, né, irmão? E foi nessa salinha, Deus fazia tudo nessa salinha. Irmãos, e eu vou contar para vocês uma coisa. Mais tarde, o Senhor preparou um carregado de orquestra e preparou um cooperador para essa salinha, né? E a gente se dá muito bem com o cooperador super amoroso, um cooperador mesmo do povo mesmo, da Irmandade, né? Ele não desfazia de irmão nenhuma, era um cara servo de Deus, irmão, era um irmão que ele ajuntava, ele não espalhava, né? Ele dava oportunidade, ouvia as irmãs, né? Trabalhava mesmo, arregaçava as mangas e trabalhava nessa obra. Só que o que aconteceu, irmão? Eu estava congregando alguns meses nessa igreja, eu foram pedido para mim participar na parte da manutenção. Fui chamado, irmão sente de trabalhar na parte da manutenção? Pensei, é a obra da igreja, a gente vai limpar, pintar. Irmão, estamos aqui para trabalhar na casa do Senhor. Não, irmão, o irmão não está entendendo. Estamos convidando o irmão para ser o tesoureiro da igreja e, com certeza, o secretário, que não tinha secretário, uma salinha de oração, tesoureiro. E tudo que for de despesa aqui, pintura, as coisas, o irmão vai estar responsável. Compra da água, compra dos materiais de limpeza. E eu me senti honrado com aquele irmão. Falei, não, tudo bom. E só que houve um problema nessa igreja em que o irmão, entre aspas, que cedeu esse espaço, ele deixou a graça de Deus, abandonou, e depois que ele abandonou, irmãos, ele pediu para retirar a igreja da casa dele. E como o irmão do ministério não podia de uma hora para outra tirar, porque não tinha local para
fazer os cultos, já tinha levantado o encarregado, já tinha levantado o cooperador. Os irmãos se viram meio assim, não, foi lá, conversou com ele, não, irmão, tal. Mas os irmãos também viram o investimento que fez, né? Esse é um investimento que foi feito. E só que não houve jeito, e o irmão começou, este que deixou de ser irmão, era dono do terreno, começou a perseguir. Não abria a igreja na hora certa, o culto às vezes era 7 horas, os porteiros tinham que pedir a chave, e ele fazia aquele negócio para ver se todo mundo saísse. Irmão, felizmente que eu digo, saímos dessa salinha de oração, foi orado e o ministério preparou que tinha que reformar um galpão que tinha mais para frente. Só que esse galpão estava todo rachado, estava sem piso, era só para guardar material da congregação que está ali. Portas, cama, os diáconos mandavam tudo que é doação para lá. E tivemos que limpar aquele local, tirar aquelas coisas. E quando a administração foi ali, eu fui ali colocado, irmão. Ali já era tesoureiro. Fui colocado como comprador dali. Comprador de algumas coisas, na cozinha, né? As coisas mais grossas eram os irmãos da administração que compravam. Irmãos, o que eu quero chegar nisso é o que aconteceu. Eu era o tesoureiro, né? E deixar bem claro para a querida Irmandade, para os queridos inscritos, que na congregação a gente nessa época tinha a coleta, né? Da piedade, manutenção, viagem, construções, né? E depois tinha o diversos, que era aqueles que era ao decorrer de uma enchente, nível Brasil, né? Ou exterior, os irmãos faziam uma coleta especial para ajudar os nossos irmãos lá fora. E na hora da coleta, irmãos, isso é para deixar bem certo para os irmãos. Estou dizendo que eu participei, eu fui o tesoureiro dessa salinha de oração, depois fui da igreja maior, fui o comprador, graças a Deus, tudo certinho, tudo documentado, tudo transparente, né? Tudo transparente. E o que aconteceu? Quando a gente vai fazer a coleta, só uma explicaçãozinha dessa parte. Ó, irmãos, sobem 5 irmãos. Eu digo sobe porque na outra construção nova era um escritório. Era em cima o escritório. Sobem 5 irmãos. O tesoureiro, o primeiro porteiro, o tesoureiro, o secretário e os 3 porteiros. Que é 2 porteiros na frente e um do lado. São 5. Quando tinha reunião, o diácono falava assim: ninguém vai embora, os 5 sobem, para não gerar dúvida. E ali quando era subia, irmão, vou falar uma coisa para os irmãos. Às vezes a gente abria a coleta, tinha 50 centavos, 2 reais, 3 reais em moeda. Piedade. Irmãos, a gente, que moeda é difícil de guardar, guardava, às vezes complementava, vamos supor, mais um pouco para fechar aquele valor, para não ficar, moeda perde, né? Dava uma nota maior e colocava na parte da piedade. Quando era manutenção, era manutenção, né? As coletas que entram, elas são destinadas aquele pedido em que quando os irmãos chegam no envelope, põe piedade, viagem. Geralmente entra mais para piedade e manutenção, geralmente. Mas, irmão, pensa, porque essa obra é a obra de Deus, não é a obra do homem não, irmão. Pensa, é dia de coleta. Uma irmã chega na igreja, o irmão chega na igreja, e é dia de coleta, ele sabe que é dia de coleta. Ele em pensamento fala assim: Senhor, em que parte eu dou? Aí o Senhor coloca no coração dele alegria. Reserva, põe na piedade. Ou põe na manutenção. Entrava para viagem também, né? Mas ali a gente sabe que não é a pessoa, irmão, que escolhe, nem nós que escolhemos, nem o porteiro, né? É a próprio
Deus coloca alegria na mente da pessoa. Agora imagine, entra aquele dinheiro, entra no envelope, está escrito ali, destinado a esta parte, piedade, destinado à manutenção. Acha que eu, ou o porteiro, ou outro irmão, vai mexer e desviar para outras partes o intuito em que Deus colocou no coração da irmã, na mente da irmã, na mente do irmão? Porque geralmente, irmão, pode até acontecer de alguém querer assim, poxa, mas a manutenção da igreja falta tanto para pagar uma luz, né? Às vezes não arrecada aquela despesa, que é a luz, a água, o imposto predial, limpeza, material de limpeza da igreja, um relógio quebra, compra pilha, e assim vai indo, né? E às vezes falta. E o irmão fala, não, mas então nós vamos... entrou para piedade, mas é assim, vamos tirar só um pouco e complementar ali, porque não vai dar para pagar a conta de água e luz. Isto é errado. Pelo menos na comum, em que eu era ali, se entrasse os cultos todos só piedade, a manutenção iria ficar sem. Sabe por quê? Porque a manutenção de uma localidade, de uma comum, numa cidade, tem a central. Entrou nos bairros, cada comum, se a parte da manutenção, o dinheiro não alcançar aquele valor para quitar aqueles débitos, sabe o que acontece? É pago pela administração geral. A administração geral paga aquelas contas e joga no relatório de cada igreja um extrato. É feito um extrato. Tal mês você está positivo, tal mês você está negativo. Certo, irmão? Tal mês negativo, tal mês positivo. É tipo um extrato bancário, mas é um extrato que a igreja tem com a central. Tanto que quando é dia de reunião, é falado, as suas contas lá da comum deu tanto, você tinha um saldo de tanto e ficou tanto. As próximas contas de água, luz e os que tiver lá, você administra o máximo, porque tem que arrecadar isso. E às vezes, irmão, eu ficava até meio assim, porque entrava mais manutenção e menos piedade naquele mês. Porque são os diáconos que às vezes, né, fica ali, congrega junto para ver se realmente não está acontecendo isso. Mas isso daí, irmãos, nunca aconteceu na cidade onde eu morei e onde eu tinha esse cargo da igreja. Por quê? Os irmãos são tementes a Deus. E se porventura, fizer isso, desviar, colocar na outra parte, porque tem que entrar mais naquela parte do que a piedade, ele vai dar conta perante Deus. Porque se Deus põe no coração do irmão de dar uma parte na piedade, é porque aquele mês tem necessidade. Porque as fichas da irmandade atendida naquele mês vai ter necessidade. Aí Deus vai cobrar dele. Ninguém é besta de colocar a mão na obra de Deus dessa maneira, não, irmão. Então, essa é uma parte que eu achei por bem explicar, que eu já fiz parte, me mudei dessa cidade e ficaram outros lá dando sequência ao trabalho. Eu já fiz parte, é uma parte muito gostosa de fazer, que você está cuidando da casa do Senhor, você está administrando e dando conforto para a querida Irmandade, em termos de água potável, que nós compramos depois uma central de água, iluminação boa, agora, pelo menos no estado de São Paulo, é tudo ar-condicionado, só no Paraná, que é mais frio, que existe uns ventiladorzinhos ainda, mas em São Paulo inteira tem ar-condicionado e é o conforto que a Irmandade vê a coleta que entra na casa do Senhor. Né? Materiais de limpeza, a gente sempre escolhia esse papel para secar a mão branquinho, não aquele reciclado, né? A gente sempre trabalhava nessa parte. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. E as doações entravam, às vezes, entrava na hora da obra,
chegava ali e falei, irmão Paulo, eu sinto de ajudar na mistura de hoje. Eu falei, irmão, mas o irmão não quer pôr na coleta para gente colocar no livro? Não, irmão, eu vou lá, compro, vamos lá de carro. Eu vou lá, compro no meu cartão, eu dou a carne na mão do irmão, o irmão leva para a igreja e as irmãs fazem na cozinha. Aí sim, tudo bom. O irmão ia lá, mas comprava carne. Tinha irmão que logo de manhã, irmão, passava para trabalhar, comprava aquele pacote de pão, aquele pão bonito, bem estralado, né? Quando eu olhava dentro tinha presunto, tinha queijo. Irmãos, nossos irmãos trabalham na obra. Irmão, eu vivenciei de 2002 que começou a obra na igreja. Foram uns 3 anos. 3 anos nessa obra. Sofrimento nessa igreja para sair dela, para ir para outra. E sofrimento na outra. Que na outra houve até uma pessoa que entrou dentro da igreja, irmãos, quase para acabar a igreja, se enforcou ali dentro e deu o que fazer para tirar essa pessoa depois. A polícia veio, interditou tudo, depois foi ver, era uma pessoa que estava na igreja e se desviou e não tinha onde dormir. E como ele estava na igreja, ele ia para a obra, e ali na obra ele ficava ali e não sei o que aconteceu essa fatalidade. Mas graças a Deus, Deus deu a vitória para aquele povo daquele bairro. E tem uma linda igreja ali agora, neste local, irmão. E a Irmandade, trabalhamos na parte da música, hoje tem bastante músico. Hoje a obra floriu ali, irmão. Nós vimos a obra florir, culto de jovem não tinha, teve um cooperador de jovem, culto, depois começou a ter, e uma obra linda, irmão. Sofremos, mas foi uma obra linda. Também nesta parte, irmão, eu quero enfatizar, já estão indo para 22 minutos, eu quero enfatizar que muitos, eu trabalhei, fiquei um bom tempo nessa salinha de oração que vocês estão vendo aí atrás. Mais tarde fui para outra igreja, que eu vou colocar, vou ver se acha a foto dela, coloca aqui atrás também. Só que, irmão, hoje em dia, tem pessoas que criticam a igreja, falam mal, né? Mas, irmão, uma coisa é, se você for trabalhar na obra de Deus, trabalhe sem receber galardão aqui na terra. Trabalhe para que você seja, que você tenha com Deus, pontos com Deus. Você fala assim, eu trabalhei na sua obra, fiz algo em sua obra. Nunca trabalhe numa obra, nunca vai evangelizar, nunca vai atender uma reuniãozinha de família pensando neste pensamento em que você possa, mais tarde, quando levantar uma igreja, quando levantar uma casa de oração ali, como se diz, eu trabalhei bastante, eu mereço ser cooperador, mereço ser alguma coisa ali. Nunca fique nesse pensamento, porque muitos hoje estão trabalhando na obra de Deus com segundos interesses, com interesses, irmãos, de ser algo, ter ministério. E às vezes, irmão, não é que não mereça. Não é que não mereça. Logicamente, você começa a trabalhar em uma certa obra da igreja. Você começa a evangelizar, a ganhar alma para o Senhor. Nada mais justo, irmão, do que você que amassou barro, você que batalhou, nada mais justo de você receber uma recompensa da mão de Deus. Nada mais justo, não estou aqui falando que não merece. Nada mais justo. Vamos supor, o irmão vai atender uma reuniãozinha e fica direto, só ele. E de repente floresce. Começa um monte de alma a pedir batismo. E vai indo. De repente o ministério vê, aquele irmão está naquela comum, aquele irmão então, vamos fazer uma igreja ali, porque tem muita irmandade está enchendo. Aí faz uma linda congregação. Aí está o servo de Deus lá, satisfeito, mas com aquele pensamento, agora eu vou ser o cooperador, porque eu estou aqui desde o começo, né? É este que é o pensamento. Aí o que acontece?
Chega um ancião, levanta um outro, né? Que às vezes, irmão, às vezes nem ora, às vezes é por conhecimento, né? Que às vezes o homem também erra nessa parte. Levanta um porque veio de tal lugar, porque o pai dele é ancião, porque é sobrinho do ancião, é porque é isso, é porque é aquilo. E aquele que trabalhou na obra de Deus, que amassou barro, que evangelizou, que ganhou alma, fica chupando o dedo. Estava ali na obra faz tempo, fazendo as coisas, e aí o que acontece? Se não for uma pessoa que quando fez para ser reconhecido por Deus, ele acaba desanimando, larga tudo para trás e se revolta contra a obra de Deus, se acha traído pelo aquele ato que ele deve ter feito. Só que hoje em dia, irmãos, são poucos que trabalham para agradar a Deus, para ganhar alma para o Senhor e trabalham com amor. Senhor, olha só, me reconhece aí no céu. Não quero ser reconhecido pelo homem, porque o homem não reconhece, irmão. Ao contrário, o homem não vai reconhecer. Às vezes, quando entra um espírito de ciúmes nele, de inveja, ele até vê que o servo de Deus tem um dom maravilhoso, que o servo de Deus, as almas vieram sobre aquela referência, sobre aquele bom testemunho que o servo de Deus tem, mas ele acaba pondo o outro no lugar. É aonde se faz essas pessoas, irmãos, que tem algo, né, contra a igreja. Não é que eles falam que a igreja é uma igreja ruim, não é, irmão. Porque nós nunca vamos lutar por uma coisa se a gente não gosta daquilo. A gente luta porque a gente gosta. E se a gente gosta, a gente vai lutar para tentar ser do jeito que a gente gostasse que fosse. Vocês estão entendendo? Só que quando há um pensamento na pessoa, um pé firme no chão, em que eu não vou fazer nada para ser recompensado, porque eu posso me decepcionar, eu posso ficar triste, eu posso me abater, eu posso chegar mais tarde e falar, poxa, mas eu estou trabalhando na obra de Deus faz tempo, por que não me reconheceram, não me colocaram nesse lugar? Porque aquela pessoa que colocou no lugar, irmãos, ele não teve amor, e às vezes tem aqueles também, os que trabalham para os outros chegar e ganhar o galardão. Só que, irmão, o maior galardão é aquele que você faz com Deus. Você vai ter o galardão com Jesus Cristo. Você vai ser reconhecido por Deus. E são poucos que não basta ele ser só reconhecido por Deus, né? Ele tem que ser reconhecido pelo homem. Bater aqui e falar, esse daqui trabalhou na obra de Deus, esse daqui ele trouxe o evangelho para cá, esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo. Entendeu, irmãos? E tem aqueles também que, infelizmente, acontece alguma coisa sobre o nepotismo, né? Que põe família, põe esse, põe aquele. Então, irmãos, é isso que às vezes acontece. A obra de Deus é santa. A graça é maravilhosa. E se nós temos que falar que a graça é maravilhosa, que a obra é santa, porque nós vamos na obra, nós sentimos o perfume dessa obra, né? Não vamos falar de outras igrejas que nós não conhecemos. Eu mesmo, se eu for aqui parar para falar como que é a obra de Deus lá na Assembleia, eu não vou saber, porque eu não vou lá. Eu nunca fui. Se eu falar que a obra de Deus lá na Deus Amor, eu nunca fui lá. Em outras igrejas, aí eu nunca fui lá. Então eu tenho que falar da onde eu vou e da onde eu sinto e da onde eu vejo, irmãos, que é uma igreja que segue todos os requisitos, irmãos, de uma igreja de cristão. Todos os requisitos. Não vamos confundir a pessoa, o ser humano, que erra constantemente. Porque aí muitos vão jogar, mas aquele fulano tal faz isso, então acontece isso, acontece aquilo. Não, irmão,
nessa graça maravilhosa, só fica aquele mesmo que for predestinado por Deus. Caiu um aqui, caiu um ali, a gente sente falta, não quer que isso aconteça, pede misericórdia para Deus, né, irmão? E é essa parte que eu tinha que falar sobre essa parte, irmão. Que realmente tem pessoas que trabalham na obra de Deus, vão levar o evangelho, evangeliza, atende reunião, atende isso, atende aquilo. Chegar na hora, ele quer ser premiado pelo ministério, pelo homem. Quando faz isso, querendo ser premiado pelo homem, sempre há decepção no meio. Vou falar para vocês, de 2001, foi em 2000 que eu fui. Em 2001, final de 2000, eu comecei a congregar nessa igreja, que era uma salinha. Final de 2001, passou 2001 ano, em 2002 começamos a outra obra. Praticamente eu fiquei nessa obra da igreja 10 anos. 8 anos. 8 anos ali, irmãos. 8, sabe o que é 8 anos? 8 anos. Salinha foi levantado um cooperador. Foi levantado um encarregado de orquestra. Na outra, foi levantado um cooperador de jovem. Foi levantado um diácono. E eu estava na obra. Só que o meu pensamento é um, irmãos. Eu creio que hoje o meu extrato de bom trabalhador na obra está registrado lá no céu. É só isso que eu quero. Ministério não leva ninguém para o céu. E o pensamento em que eu tinha nessa época, que eu era novo, né? Há 8 anos atrás, a gente vai ficando velho a cada vez passa. O meu pensamento já era igual a esse. Estou fazendo para a obra de Deus sem querer nenhuma devolução, nenhum trabalhar porque eu quero que me reconhecem como que eu estou trabalhando numa obra. O meu nome era referência na época. Quando se tocava no nome da comum, já vinha meu nome junto. Fulano de tal, é ele que é responsável. Tinha reunião da manutenção, era eu que ia dessa igreja. Era eu que ia lá. Tinha alguma obra, eu passava. Entendeu, irmãos? Só que a obra de Deus é assim, irmão. Você tem que trabalhar, mas com pensamento no Senhor, com pensamento em agradar a Deus, sem troca de ministério, sem troca de agrado, que tudo fica aqui, irmão. O mesmo que põe, pode te tirar. Só que o que você fizer na presença de Deus vai estar guardado. E eu tive o prazer, o privilégio de depois dessa salinha acompanhar uma obra da construção da igreja, do começo até o fim. Foi em 2005, quando teve a primeira Santa Ceia na igreja nova. O nosso irmão diácono, que o senhor já recolheu, me chamou, falou: irmão Paulo, vem para cá que hoje é Santa Ceia, é inauguração junto com Santa Ceia. Falta, a igreja tá linda. O que só falta é o irmão colar o carpete a gente chama chiqueirinho, né? Porque a gente sabe, é aquele quadrado onde a organista fica. Onde tem um banco, tem uma madeira. Falta você colocar um carpete e contornar aí para ficar bonitinho, para a igreja ficar linda. Só sei que era 6h30, irmãos. A Santa Ceia começava às 7h30. 6h30 eu estava na igreja, todo suado, lá arrumando aquela parte. Que quando chegou no final da obra, de 30, 40 irmãos que ia na obra, só sobrou eu e um outro irmão, 2 no final da obra. Parece que eu tive que pegar férias para ficar naquela obra, para entregar a igreja no dia da inauguração, né? E hoje
Quando passo lá perto dessa igreja que eu oro, eu sinto satisfação em ter trabalhado para o Senhor sem querer nada em troca aqui na terra, aqui de ministério. E sou feliz, não vim com esse pensamento porque eu poderia me machucar como muitos se machucam aí. Realmente, muitos se machucam, muitos trabalham, como já disse, e às vezes não é reconhecido. Por quê? Porque às vezes sempre uns trabalham e o outro chegam e acaba sendo levantado no lugar. Porque o que trabalha, o que é levantado no lugar, acho que tem dom. Né, irmãos? Então, irmãos, essa parte que eu tinha que explicar sobre essas duas coisas, e eu falo com firmeza que eu vivi isso tudo. Não estou falando porque me disseram, mas eu vivi. Eu tenho experiência nisso. Tá bom, irmãos? E dedicando a música, que é o que eu mais sofri anos para ter a parte da música. E infelizmente, igrejas fechadas, mas quando toco com prazer. Este ministério ninguém me tira. Tá bom, irmãos? Comente aí nos comentários. Dê a sua opinião, irmãos. Essa graça maravilhosa, essa obra é linda, irmãos. Essa obra é linda. É linda. Está estampado para todo mundo ver. Se você tem curiosidade de conhecer a graça de Deus, quando abrir as portas da congregação, sejam bem-vindos. Vocês sabiam, irmão, para encerrar esse vídeo, que está muito longo, vocês sabiam que uma vez uma alma testemunhada, mandaram ele ir na igreja, na congregação, e ele foi. Ele não encontrava a igreja ficava perto da casa dele, ele foi para visitar. Não sei o que o inimigo fez lá, que cegou ele, que não encontrava. De tanto ele andar, voltou para casa. Chegou no outro dia, mas por que você não foi congregar? Você não queria? Ah, eu não encontrei. Poxa, mas fica tal lugar. Não, eu passei lá em frente, não tava. Não tava. Mas tá lá escrito um nome enorme na fachada da igreja: Congregação Cristã no Brasil. Ele falou: não, eu li assim, Casa do Dragão. Olha só como que o diabo é sujo, né? Colocou um outro nome para ele enxergar. Quando ele chegou no outro dia que ele passou lá, falou: eu juro que eu vi esse letreiro aqui. Começou a congregar, irmãos. Deus chamou ele nas águas de santo batismo, congregou bastante, pois o Senhor levantou ele como porteiro da igreja. Irmãos, obra maravilhosa, né, irmãos? Então vamos ficar por aqui. Saúdo a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Fique com Deus, irmãos.